Na frente do centro de treinamento do São Paulo para trazer notícias pra gente. Agora, você foi convidada a se retirar, né, Fê? Tá aí do lado de fora, pô, treino fechado? Pois é, gentilmente, diga-se de passagem, viu, Fabiola? Porque você conhece bem o Juca, o Felipe, o pessoal da assessoria de imprensa aqui do São Paulo. Os caras são muito bons, além de serem muito educados, então fomos educadamente retirados aqui do centro de treinamento, não só nós, claro, mas todos os outros jornalistas que estavam aqui presentes para a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Nesse momento está acontecendo treino fechado, hoje não teve nem aquelas poucas imagens no início do trabalho, um aquecimento, nada. A justificativa foi que a coletiva atrasou um pouco, por isso não pudemos gravar absolutamente nada do que se passou no treinamento, que inclusive está acontecendo nesse momento aqui. O Dorival Júnior tem 2 desfalques certos para esse jogo contra o Vitória lá em Salvador. O Jusilei não joga, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, a mesma coisa com o lateral esquerdo Edmar. Ele não quis antecipar a escalação do time, ele fez vários testes durante essa semana. O Arboleda no jogo passado, eu diria para você o seguinte: a provável escalação do São Paulo, provável, porque, como eu disse, ele não quis confirmar, é a seguinte, olha: Sidão, Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Júnior Tavares, Jonathan Gomes, Petros e Hernanes, Marcos Guilhermes, Lucas Fernandes e Lucas Prato. Esse deve ser, na teoria, o time do São Paulo para enfrentar o Vitória. Olha, Fabílio, é o seguinte: o São Paulo pode até sair da zona do rebaixamento, dependendo de outros resultados nessa rodada, caso vença o Vitória. Vitória é um concorrente direto para fugir do rebaixamento, né, na luta dura contra o rebaixamento, tem 2 pontos a mais do que o São Paulo. O São Paulo ultrapassaria, por exemplo, o Vitória. Hoje, na entrevista coletiva, o Dorival disse que não é importante pensar nos outros jogos nesse momento, o importante é ganhar esse jogo de um concorrente direto, e a gente separou alguns trechos dessa entrevista importante do Dorival. A primeira delas, a primeira resposta do Dorival que a gente separou, foi sobre as reuniões que aconteceram essa semana. Houve reunião de jogador com jogador, houve reunião só do grupo, né, de jogadores. Houve reunião da comissão técnica, da diretoria com os jogadores e, por fim, uma reunião a pedido dos torcedores. Alguns torcedores vieram conversar com dirigentes, comissão técnica e também elenco do São Paulo Futebol Clube. E o Dorival, claro, falou sobre isso. Vamos ouvi-lo. 2 aspectos. Anterior à reunião eu tinha preocupações, certo? Foi uma situação definida pelo presidente. Tinha, sim, minhas preocupações, porque todo o trabalho que está sendo feito de uma remotivação, de uma busca, de um caminho, ali poderia ter um outro contorno, poderia ter um outro enfoque. E isso me preocupava. E, de repente, não foi isso que aconteceu. Eu acho que falar sobre a torcida de São Paulo, que vem sendo exemplar em todo o país, ao contrário de muitas que eu vi, e muitas ações que eu tenha visto ao longo da minha carreira, a torcida de São Paulo vem atuando junto com a equipe, vem incentivando até o último momento, buscando deixar os jogadores numa ótima condição, e não foi diferente a reunião. Foi uma reunião de nível, sem que tivéssemos agressões. Natural que os assuntos envolvidos que fiquem aqui dentro, que forem importantes, sim. Eu vi muito mais coisas positivas do que negativas. Então, ao fim da reunião, para mim, o aspecto foi completamente diferente de quando ela foi iniciada. Pois é, até o Dorival falando sobre essas reuniões que aconteceram e principalmente sobre essa reunião pedida pelos torcedores, com os jogadores, com a diretoria, também com a comissão técnica. Na opinião do Dorival, então, foi positiva a conversa. Ele acha que é algo que pode ajudar os jogadores, além de ter elogiado o comportamento da torcida nos jogos do São Paulo até aqui no Campeonato Brasileiro. E é verdade, os São Paulinos têm lotado o estádio do Morumbi nas partidas aqui em São Paulo e realmente estão apoiando o time nesse momento muito complicado. O Dorival, que dirigiu o São Paulo em 10 partidas até aqui.
Essa é a 11ª que vai ser dirigida por ele, pegou o carro andando, está tentando montar um time no meio da competição, os jogadores chegaram ao longo de todo o campeonato. E o Dorival falou sobre a evolução do time. Na opinião dele, os resultados podem não estar vindo da maneira que ele e o torcedor espera, mas o time está melhorando. Vamos ouvi-lo. Está mudando, é perceptível isso. Só não vê, às vezes, quem não quer. Os resultados não estão acontecendo. Realmente eu concordo. Agora, as mudanças estão acontecendo. A melhora de uma rodada para outra, de uma partida para outra, mesmo com todas as dificuldades, elas têm acontecido. O São Paulo conseguiu aí viradas, o São Paulo conseguiu vitórias fora que não conseguia há algum tempo. O São Paulo ainda não alcançou um equilíbrio em torno de 90 minutos, isso eu reconheço, mas é uma situação clara que está existindo uma evolução. E o São Paulo está bem perto, bem próximo de estar talvez vivendo aí um novo momento. E por fim, ele falou sobre a importância desse jogo contra o Vitória, concorrente direto na luta contra o rebaixamento. É o pior visitante, o São Paulo, contra o pior mandante, o Vitória. O que será que vai acontecer? Dorival falou sobre a importância desse jogo. Tentar sustentar 90 minutos aquilo que nós realizamos em boa parte da partida com a Ponte, em boa parte da partida com o Botafogo lá no Rio, em alguns momentos com o Cruzeiro, em boa parte da partida com o Palmeiras. Nós temos que tentar uma regularidade maior a cada rodada. Eu acho que isso sim é que fará com que melhoremos aí as nossas condições de um bom resultado. Tá então, Fabiola, um resumo da entrevista coletiva importante do Dorival Júnior aqui, diante de um duelo também fundamental para as pretensões do São Paulo de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse confronto direto lá em Salvador. E imagino que vai ser um grande jogo, se não tecnicamente, pelo menos em termos de emoção, vai ser um jogo espetacular, né, Fabiola? Verdade, Felipe, vai ter emoção, não tenho dúvida nenhuma disso.